Quando a gente fala de primatas, eles nos chamam a atenção por uma diversidade de fatores. Porém, eles têm uma importância muito grande quanto a um processo ambiental fundamental para a regeneração das florestas, que é a dispersão das sementes. No vídeo de hoje eu vou conversar sobre isso com você. Olá, tudo bem? Quando a gente fala dos primatas aí, dos macacos, eles nos chamam a atenção por uma diversidade de coisas. Eles têm uma grande biodiversidade, eles têm também diferentes tipos de dietas, têm semelhanças a nós, têm uma alta capacidade cognitiva, mas tem um fator que é muito importante sobre esse grupo, que é a capacidade deles dispersarem sementes. Quando a gente fala de dispersar sementes, a gente está falando aí da translocação de uma semente a partir da planta mãe, ou seja, a gente tem uma planta que está gerando aí um fruto que vai ter sementes, e essas sementes vão ser deslocadas de algum para outro local, né? Então a gente chama isso de dispersão de sementes. E aí cabe lembrar que a semente é uma principal estrutura aí para geração de novos indivíduos de plantas, sendo que existem diferentes formas dessa dispersão de sementes. Uma delas é a zoocoria, ou seja, é a dispersão de sementes ajudada aí por um animal. Esse animal pode ser de diferentes tipos, a gente está falando aqui de aves, de mamíferos como os primatas, os roedores, ou até mesmo insetos. No caso de aves e mamíferos, é interessante pensar que essa semente ela passa pelo trato digestório do animal, e isso pode contribuir para a germinação da semente. Só para a gente ter ideia, cerca de 90% das sementes existentes no mundo dependem da zoocoria para conseguir germinar e gerar um novo indivíduo. E no caso, os primatas se destacam muito por também fazer essa função de dispersar as sementes. Para a gente entender essa capacidade relacionada aos primatas, eu vou falar aqui de 2 estudos relacionados ao macaco prego. Para quem não conhece, o macaco prego é um animal onívoro, ele come insetos, come plantas, sementes, frutos, e ele não é um animal tão grande assim, e é chamado tipicamente de macaco topetudo, por causa dessa característica de parecer que ele tem um topete. Lá no Paraná foi feito um estudo com os sapajos nigritos, que é um macaco prego preto. Nesse estudo foi avaliada a presença dele em 2 remanescentes florestais e foi analisado as fezes desses animais. No total foi visto que ele tem a capacidade de ajudar na dispersão de 118 espécies florestais diferentes. Esse estudo ele foi realizado próximo à área de cultivo agrícola. E uma coisa que eles notaram também, analisando a dieta, é que além de ajudar na dispersão das sementes, esses animais também ajudavam a controlar certos insetos. Insetos que inclusive causavam danos à regeneração florestal e a produção agrícola. Já o segundo estudo que eu vou falar, ele foi feito lá em Una, no sul da Bahia, e foi estudado aí 33 indivíduos de macaco prego do peito amarelo, os sapajos chansternos. Nesse caso também houve análise da dieta do animal, e o que foi observado é que ele tem a capacidade de contribuir para a dispersão de 81 espécies florestais, sendo que dessas 81 espécies florestais existem algumas que são fundamentais para o processo de regeneração, são espécies pioneiras, como o peito de pombo. Além disso, foi observada uma grande contribuição em outras espécies que estão relacionadas ao processo de regeneração. Um ponto importante é que essa contribuição também vem em dispersar espécies nativas, que no contexto ali de Una é muito importante, visto que existe muita dispersão de espécies exóticas. Um outro exemplo de primata que contribui muito para a dispersão de sementes é o muriqui. Ele é responsável por dispersar sementes de algumas madeiras nobres, como o jatobá e o maçaranduba. Apesar dessa riqueza desse serviço ambiental realizado pelos primatas, existe um grande risco para eles, considerando aí o desmatamento, a caça e a captura. Dessa forma, é necessário a gente investir cada vez mais em ações
de conservação desse grupo. E uma boa forma de fazer isso é estudando o comportamento desses animais. Se você quiser entender por que é importante a gente estudar comportamento animal, a gente tem um e-book que foi lançado recentemente falando sobre esse assunto. Você pode conferir aqui no link da descrição. E se você quiser se aprofundar na importância dos primatas, assim como no comportamento deles, a gente tem uma palestra com Esaú Franco falando sobre esse assunto. O link também está aqui na descrição para você conferir. Como deu para ver, esses animais são muito importantes no aspecto de conservação, visto que eles fazem um serviço muito importante, que é a regeneração florestal. Inclusive, alguns deles são fundamentais para algumas espécies vegetais, como é o caso do muriqui. Porém, a gente sabe que a conservação desses animais corre muito risco. Existem muitas ameaças aí de desmatamento, caça e captura. Por isso é fundamental a gente também estudar o comportamento desses animais, entender melhor quais são os padrões de vida, como eles usam o ambiente, como a gente pode ajudar eles a não desaparecerem. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não deixa de se inscrever. Não esqueça também de deixar o seu comentário, isso é muito importante para a gente saber o que você achou desse vídeo. E se você tiver alguma sugestão também para um próximo tema. Então por hoje já é isso, um abraço e até mais.